Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rodrigo, Benoni, Carla, Lisane, todo mundo que está chegando para mais uma exposição espírita da Sociedade Paz, Amor e Caridade. E hoje o tema da noite é um texto que tem um sobretítulo Vencerás. Um texto de Emmanuel, que a gente gosta tanto de trazer aqui essas reflexões a respeito dessa figura que ficou entre nós durante tanto tempo, o mentor de Chico Xavier, e que nos traz as bênçãos das suas palavras, dos seus textos, de tudo, enfim. Muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais uma live na noite de hoje, com esse tema fantástico desse texto, que é um texto inenarrável e que daqui a pouco a gente vai comentar, vai falar mais sobre ele. O áudio tá bom aí para vocês, está chegando legal, nós estamos fazendo uma transição um pouquinho diferente na noite de hoje, para trazer através desse veículo chamado internet, trazer algumas coisas melhores, com mais qualidade, enfim, a gente está sempre querendo aprimorar o nosso trabalho e é da nossa jornada buscar cada vez mais aperfeiçoamento em todas as áreas. E essa área é uma área que precisa, como todas as outras, de trabalho e a gente está aí tentando fazer o nosso melhor. E para que a gente possa, nessa noite que está começando agora, boa noite, João Lauro, que a gente possa se harmonizar, você aí onde você estiver, no seu lar, para que a gente possa se harmonizar nesse momento, eu vou te pedir a gentileza, descruzar as pernas, descruzar os braços, quem quiser, fechar os olhos para acompanhar essa prece de abertura do nosso trabalho da noite de hoje, pedindo a permissão para os nossos amigos espirituais que sempre se fazem presente conosco, que possam abrir as portas desse horizonte maravilhoso, do qual a gente pode fixar os nossos olhos, sentir o sabor desse horizonte tão grande e que é tão bom para todos nós. Boa noite, Deise. Amado amigo Jesus, aos nossos mestres, amigos espirituais, que fomentam a nossa jornada da vida humana, que possamos nessa noite de hoje, através dos ensinamentos de outros tantos pilares da nossa doutrina, que passaram pela terra através das suas próprias experiências ou ainda alavancados por espíritos de luz, trazendo as bênçãos do entendimento dessa jornada tão grande chamada vida. Que nessa noite de hoje nós possamos beber da fonte fecunda que traz os ensinamentos mais profundos, dos quais nós outros precisamos diariamente nos alimentar. Que possamos, todos nós, unidos em uma só força e fé, através da esperança que temos em dias melhores, em dias de mais clareza da nossa edificação humana, que possamos, através deste texto, que se faz presente nessa exposição de hoje, que possamos verdadeiramente tirar alguma coisa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, através das bênçãos de luz, que a partir desse momento caem sobre todos nós. Amado amigo Jesus, fica conosco. Aos nossos amigos espirituais, nos acompanhe nessa jornada. Que assim seja. Boa noite, Renata. Gente, nós vamos falar desse texto então belíssimo. E
para a gente poder começar a exposição da noite de hoje, nada melhor do que a gente trazer o texto do início ao fim. E ele é assim: vencerás. Não desanime, persista mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consistas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever da consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não conte vantagens e nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem te faz luz à vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Texto de Emmanuel, por Chico Xavier. E nós estamos numa época, trazendo para a nossa vivência hoje, uma época de profundo desânimo em virtude de tantas coisas, né? Aí a gente se desanima, a gente desiste de alguns caminhos, esquecendo que não desanimes, persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. E quando falo em não cultive o pessimismo, eu me lembro de uma exposição de Maíse que falava sobre as energias. E ela falava muito claramente sobre aquilo que propagamos ao horizonte, aquilo que propagamos entre nós, e que fica claro e evidenciado pelas ligações energéticas que temos a partir daquele momento. Falava também sobre o desencarne de pessoas que vivem naquela corrente pessimista, aquele que em vez de olhar a solução do problema, olha só cada vez mais de vez em quando tranca, né? Para o problema. E olhando só para o problema, acaba por si só se conectando a energias muito, muito, muito negativas. E ao se desprender-se daqui, acaba por ensejar um outro horizonte que não é muito diferente energeticamente daquilo que sempre cultivou aqui. Talvez você conheça, e eu conheço, e talvez todos nós conhecemos alguém extremamente pessimista, negativo, negativa, que acredita que nada vai dar certo, que tudo é ruim e assim por diante. Pois é, a mesma energia se propaga lá do outro lado. E daí, logo abaixo na terceira frase, esquece as sugestões do mundo, do medo destrutivo, o medo que destrói, que te corrói. Estamos cercados de medo a todo tempo. É no trânsito, é na rua, é no deslocamento de um lugar para o outro, é na sua casa, é onde você mora, enfim. O medo, ele existe, ele permeia em todos os cantos. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. E daí remonta claramente, o que a gente faz de nós mesmos. Como é que a gente faz
de nós mesmos, nós nos castigamos. Porque quando entendemos a sombra dos nossos erros, e muitas vezes nós não percebemos os erros que cometemos, e outras vezes nós sim temos consciência dos erros que cometemos ao longo da vida. E o que acontece? Nós ficamos nos martirizando e a nossa consciência nos impõe ao travesseiro, com nenhuma outra companhia a não ser o travesseiro, aquela culpa que carregamos pelos erros que cometemos. Aí vem Chico Xavier e nos diz: embora eu não possa voltar atrás e refazer o que aconteceu até aqui, eu posso começar hoje e fazer um novo fim. Será que não está na hora de você se desprender das amarras dos erros e entender que cada erro é uma oportunidade de seguir em frente, que cada erro é uma grande chance que você tem de ficar mais consciente, de entender um pouco mais e não cometer mais os mesmos erros? Talvez seja isso que fica claro e expresso. Segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Por que essa expressão? Porque estamos tão acostumados ao coitadismo. E o coitadismo vem nos provar que nós nos colocamos numa posição de coitados muitas vezes na vida. E aqui a instrução é clara: avança mesmo que por entre lágrimas. E nem sempre a vida vai ser um mar de rosas. A vida será assim, desafiadora. Não existe outra maneira. E se assim não fosse, qual seria o propósito da existência humana? Trabalha constantemente, edifica sempre. Trabalha constantemente. Muitas vezes a gente trabalha um pouco, para um pouco, a gente vai, a gente volta. Não conseguimos entender como os nossos amigos se propagam, como eles se entendem, e assim eles vão levando a vida e a gente não entende. Uma hora trabalha, outra hora não trabalha, uma hora edifica, outra hora não edifica. Trabalha constantemente. E se a gente for ver obras que servem como espelhos humanos para nós, nós vamos ver Chico Xavier, vamos ver Divaldo, e outros tantos, que permeiam o nosso próprio horizonte, o horizonte do Espiritismo. E que são, por si só, são fundamentais. E nos dão uma pista do que precisamos trabalhar constantemente. Não consista que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. E quantas pessoas nós conhecemos assim, entorpecidas no seu coração, entorpecidas no seu íntimo, porque não perdoaram, porque não entenderam a sua jornada, porque se condenam a vida toda, porque não querem trocar de opinião, porque não querem entender que as coisas mudaram, e que precisamos de um novo olhar. Um novo olhar sobre as conexões humanas, um novo olhar sobre o que fizemos de nossas vidas, um novo olhar sobre nossas profissões, um novo olhar sobre as nossas consciências, para que, dessa forma, não caiamos nessa armadilha do destino, que é de entorpecer o nosso coração. Uma vez traído, humilhado, enganado, eu não confio mais em ninguém, eu não amo mais ninguém e eu não perdoo ninguém. Canso de ouvir essas expressões. Fez uma vez para mim, não precisa fazer mais. Ora, nós temos o exemplo maior de Deus. Nós temos o exemplo maior de Deus, que foi o envio do seu Filho, que aqui foi humilhado,
que aqui foi enganado e que nos mostrou claramente que a lei do perdão e a lei do amor são inexoráveis. São marcos claros e que precisamos, dentro das nossas habilidades humanas, olhar para esses marcos que estão cravados nesse horizonte tão grande chamado a vida de Jesus, para que possamos entender com clareza o que realmente significa. Porque é muito fácil dizer mais ou menos assim, como eu já escutei, como você já escutou. Eu perdoo, tá tudo certo, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas não quero mais nem ver a fulana, a beltrana, o ciclano, a ciclana. Será que isso é perdão de verdade? Será que não está na hora de conseguirmos entender de uma vez por todas que a nossa percepção ela vai mudando ao longo da vida e por essas mudanças conseguimos enxergar com mais clareza a consciência que nós precisamos exercer sobre a nossa vida, e essa consciência permeia sobre todos os nossos laços de amizade e de família que carregamos ao longo da vida, e que essas pessoas especificamente talvez não tenham a mesma clareza e a mesma consciência da qual nós hoje já nos alimentamos. E será que nós não estamos no caminho e não estamos também buscando essa esperança de dias melhores e que entendemos sim que a cada passo da nossa jornada precisamos ainda mais sermos conscientes da nossa estrada e de todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa jornada? Será que não está mais do que na hora de entender que talvez o nosso irmão que está ao nosso lado não tenha a mesma consciência que nós, e que talvez o irmão que está mais adiante do caminho tenha uma consciência ainda maior, e pela lei de perdão e de amor também nos perdoa e nos tolera na mesma caminhada? Talvez essa seja a maior reflexão para que a gente não desista da paciência e a gente não creia em realizações sem esforço. Convença-te que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Construção. E quando a gente fala vitória espiritual, e hoje eu pensava muito sobre isso, sobre o tema aqui abordado, a vitória espiritual. O que será de verdade a vitória espiritual? O que será que consiste para todos nós uma vitória espiritual? Se nós estamos em jornadas diferentes, em velocidades diferentes, talvez até em mundos e percepções completamente diferentes. Compartilhava com uma amiga essa semana e falava justamente sobre isso. Chegamos a um determinado ponto da jornada da vida que coisas já não me servem mais. Ideias fixas já não me sustentam mais. E a cada passo que a gente dá, a gente viu o quanto éramos imaturos e infantis ontem. E o quanto ainda precisamos caminhar. Aí recai sobre nós o duro fardo de deixarmos de lado o egoísmo e o ego e começarmos a trabalhar com o perdão e com o amor por si só. Como é difícil, né? Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Perdão, exatamente o que a gente está falando. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. E quantas vezes
a gente já apagou a nossa esperança. Quantas vezes? Quantas vezes a gente deixou para trás a esperança de novos dias, a esperança de uma vida nova, a esperança de fazer a diferença a partir de hoje, aqui e agora, mesmo que o passado não seja tão magnífico como acreditávamos que era. E agora, tendo um pouquinho de vitória espiritual, conseguimos entender que o passado já não era tão bom assim. Talvez a nossa consciência já nos apregoava que já não era tão bom assim. E daí fica só o desejo único e exclusivo de nos educarmos e construirmos, a partir de agora, um novo tempo. E o novo tempo, ele nasce, primeiramente, em um lugar, lá no seu coração. É lá que esse primeiro tempo de desabrochar acontece com toda certeza, é lá, no seu coração. Não queira um mundo diferente partindo de outras pessoas. Queira um mundo diferente partindo de você, da sua jornada, do seu entendimento, do seu perdão, do seu amor. É a partir de você que você terá um mundo novo. Não te enganes, dizendo que a discórdia da tua vida está no outro, está na outra pessoa, está num outro momento, está lá no seu emprego, está lá no seu relacionamento, está lá na sua família. A discórdia da sua vida não está lá. A discórdia da sua vida está dentro de você. A cada momento, quando, em vez de olhar para a solução, você olha somente para o problema. Quando, em vez de olhar com perdão, com benevolência para com todos, você, inevitavelmente, é um apontador muito eficaz. Mas, normalmente, os apontadores, assim como todos nós já fomos algum dia, em grau mais alto ou em grau mais baixo, todos os apontadores não gostam e não querem ser apontados. Lei de perdão. E, principalmente, lei de amor. Não dramatizes provações ou problemas. É muito interessante quando a gente fala isso, porque não dramatizes provações ou problemas. E hoje, nas nossas redes sociais, é o que mais vemos: dramatizações de problemas, brigas, infernos astrais acontecendo. E foi muito interessante falar em inferno astral, porque nós somos tão tendenciosos que quando chega perto do nosso aniversário, a gente diz o quê? Está chegando no meu inferno astral, 30 dias antes, 15 dias antes, e daí nós vivemos aquela energia densa e poderosa de problemas, e nós olhamos só para ela, para a energia daquele problema, daquilo que está acontecendo, e continuamos lá. E daí as coisas realmente começam a não dar certo. E daí a gente se pergunta, por quê? Não dramatizes provações ou problemas. Para toda provação há uma solução, para todo problema há uma solução. Não existe nessa existência problema sem solução. Conserva o hábito da oração para quem se faz luz à tua vida íntima, as pessoas mais próximas a você. A gente sempre briga, a gente sempre discute, a gente sempre está nesse arranca-rabo com as pessoas mais próximas a nós. E como é que isso acontece? É muito interessante. Nós magoamos e somos magoados pelas pessoas que nós mais amamos, porque são as que mais fazem luz na nossa vida íntima. Ao invés de olhar para essas pessoas como fontes de oportunidade e de melhora, para nós, num primeiro momento, e para eles também, é interessante que muitas vezes, apesar de sermos espíritas, somos arrogantes e ignorantes com as pessoas que mais amamos.
resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. E daí as pessoas não entendem. O trabalho que Deus te confiou. Temos todos um trabalho a ser realizado. E esse foi um trabalho confiado pelo nosso Pai maior. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. O melhor. Muitas vezes a gente se economiza. A gente deixa para amanhã, a gente faz em outro horário, a gente não faz bem feito, a gente se economiza. E daí, de repente, acontece o inusitado, acontece aquilo que acontece com todos nós quando viemos para essa vida, de repente a gente morre. A gente não está mais aí. E daí a gente vai lá no velório daquele amigo, daquela amiga, que a gente foi meia boca. Daquele amigo, daquela amiga que nos pediu um auxílio e a gente não tinha tempo para conversar. E daí a pessoa não está mais aí com a gente. E daí a gente carrega mais uma vez a culpa por não ter feito o nosso melhor. E aqui a instrução, mais uma vez, desse texto magnífico. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. O melhor. O mundo está cheio de gente nota 6. Não seja mais um. E a frase final, já indo para o encerramento da nossa exposição. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Age auxiliando. Serve sem apego, e assim vencerás. Deixando mais um recado claro sobre talvez os dois piores tormentos para nós humanos, que é o nosso orgulho e o nosso ego. Age auxiliando, deixa o orgulho de lado. Serve sem apego, sem ego. E assim, somente assim, vencerás. Esse texto é fantástico. E o nosso tempo é curto. Já estamos indo para o final. Porque realmente adoro as obras de Emmanuel e cada vez mais a gente mergulha em todas essas inspirações que Emmanuel traz através da psicografia de Chico Xavier, entre outros. Mas é fantástico. E deixa um recado claro para nós. Do quanto ainda precisamos caminhar. Do quanto precisamos aprender. Do quanto precisamos auxiliar. Do quanto precisamos ir em frente. Eu acredito que é isso. Muito obrigado. E agora, gente, indo para o finalzinho, né, vamos fazer a nossa prece de encerramento nessa nossa jornada de hoje. Eu espero que tenha valido a pena. Amado amigo Jesus, aos nossos mestres que conosco podemos compartilhar a nossa gratidão nessa noite de hoje por todos os ensinamentos e a luz que permeou entre todos nós, cheio de energias benfazejas, deixando os seus rastros de amor, de fé e de esperança dentro de cada um de nós. Que o nosso amado e grandioso mestre da existência, nosso amigo Jesus, possa de verdade ser a luz desse horizonte tão grande, a que todos nós, em hora ou outra da nossa jornada humana, acordamos, olhamos, percebemos e entendemos. Que talvez lá,
no final daquele grande arco-íris realmente exista um pote do tesouro. O pote do tesouro é a oportunidade da vida que aqui temos e a convivência com todos aqueles que amamos e que talvez aqueles que não amamos tanto também sejam a oportunidade de fazermos a diferença nesse mundão de Deus. Nossa imensa gratidão a todos os nossos amigos espirituais, aos nossos mestres que nos acompanham e ao nosso amado amigo Jesus, que se faz presente em todas as nossas jornadas humanas, nos auxiliando, nos protegendo. E aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, que norteiam o nosso caminho quando aqui se faz necessário. E daí quando a gente diz aqui se faz necessário, é hoje e sempre. Porque estamos todos fadados à evolução. Então, alguns devagar, alguns mais lentos, alguns mais rápidos, mas todos nós temos uma missão: seguir em frente com a bênção do nosso amigo e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Gente, quero agradecer demais a todos vocês que participaram da nossa live de hoje, que comentaram, que compartilharam, que estavam presentes aqui. O nosso muito obrigado e, como eu sempre digo, que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na sua mente, no seu coração e na sua alma. Um beijo grandioso no coração de cada um de vocês e até a próxima vez. Até lá.